Toda cidade é feita de ruas, prédios e praças, mas a verdadeira identidade de um lugar nasce das pessoas que ocupam esses espaços. Em Serrinha, uma manifestação cultural ajudou a formar gerações, ocupar bairros, criar lideranças, fortalecer comunidades e construir o sentimento de pertencimento. Hoje, a cidade abriga mais de 15 grupos de capoeira e aproximadamente 27 núcleos que desenvolvem atividades regulares e esporádicas. São aulas, rodas, apresentações culturais, maculelê, samba de roda e dança afro, teatro e outras manifestações espalhadas por diversos bairros da sede e também pela zona rural. Uma presença que transformou a capoeira em uma das manifestações culturais mais vivas e presentes do município, porque essa história vive a memória de quem ajudou a colocar Serrinha na roda. Antes de existir uma tradição, existem os pioneiros, pessoas que enxergam possibilidades onde quase ninguém vê. A partir da década de 70, inicia uma nova fase da capoeiragem de Serrinha. O que antes era jogo dos corpos pelas praças, festas e carnavais, os capoeiristas passaram a se organizar com um grupo, dando início ao primeiro grupo de capoeira da cidade. Mas como era Serrinha naquele tempo? Então, a época que eu comecei, que eu vi a capoeira, que ela começou a fazer parte de minha vida, era algo bem rústico, né? Bem rústico, bem sem metodologias, era basicamente na altiva, né? A cidade, né, bastante parada, só tinha mais o futebol, entendeu, para essa juventude, né, da nossa região. Rapaz, naquele tempo, muitas coisas eram um pouco atrasado. Algumas coisas atrasadas. Vou falar no atraso na parte da capoeira. Não tinha muita ajuda do poder público. As coisas eram meio difíceis. Na minha época, que eu comecei capoeira, por exemplo, no bairro que eu fui criado, não tinha pavimento, a gente brincava na lama, corria na lama. Era muito difícil pra gente aqui. E o mestre segurou a onda, até mesmo porque sempre aparecia muitos capoeiras de fora para querer invadir e tomar o território. Era um mundo sem volta e hoje a capoeira brilhou meu mundo, né? Hoje o mundo da cidade, hoje que eu vivo, o mundo da capoeira tão importante, tão leal, que para mim hoje é tudo para mim na minha vida. Era um momento meio turbulento na minha vida, né? Era cheio de amigos que não levavam o cara pro caminho do bem, né? Então, depois que a capoeira chegou na minha vida, ela fez uma transformação, né? Sempre para mim foi uma cidade acolhedora, né? Uma cidade onde eu me encontrei. E quando a capoeira começou a fazer parte da minha vida, foi onde tudo começou a fazer sentido. A capoeira, ela não era muito reconhecida dentro da cidade, ela acontecia mais em bairros periféricos e no centro da cidade que acontecia era com pessoas de suas zonas de conforto, né? Cada um no seu bairro e às vezes tinham rodas na Morena Bela e na Praça Luiz Nogueira, que é onde eu conseguia assistir e ter um pouco de conhecimento como era a capoeira dentro de Serrinha. Os movimentos populares começou a ficar mais evidente, é um processo que ficou mais consolidado, principalmente a capoeira com as rodas na rua, ficou mais atrativa, mais frequente.
Consequentemente, os espaços começou aos poucos a ser mais povoado. Toda história tem seus mestres. Pessoas que ensinam movimentos, mas também valores. Pessoas que deixam marcas que ultrapassam gerações. Meu conhecimento da minha academia é mestre Elástico e mestre Pantera. Depois agora é mestre Tailong. E antes dele, claro, né, do mestre Val, teve também o mestre Caco, meu grande irmão de capoeira, que nós treinamos junto um tempão. Quando eu iniciei a capoeira, a gente, né, conhecia o grande mestre Givaldo, e aí depois surgiu, né, dois nomes grandes na capoeira, né, o saudoso mestre Caco e mestre Lins. Essas foram as minhas referências. Mestre Caco, que já tinha Jair e Marquinhos, que eram os outros irmãos, que já tinham treinado capoeira antes, mas pela circunstância da vida, eles cada um seguiram o caminho fora da capoeira. Mestre Gival, mestre Caco, mestre Lins. Questão mesmo do meu mestre, né? Mestre Juarez, um cara que tinha um ensinamento incrível, né? Os capoeiristas que não faz parte hoje, mas que deixam uma história. Eu lembro de Keu, eu lembro de Maguila, eu lembro de Zinho do Macho Macho, eu lembro de Leu, e vou lembrar de Toquinha, que é conterrânea do meu bairro, né? Que foi uma das maiores capoeiristas da época, que sofreu aquela resistência. O pessoal falava muito que a capoeira era só para homem, então ela enfrentou esse embate. Mestre Gival, mestre Caco, mestre Lins. Aí eu me lembro de Vavo, que foi quem me ensinou os primeiros passos. Aí tinha Zé Grandão, Tom Shaolin, e pessoas que hoje não se encontram mais na cidade. Lembra de Benedito? Batanha? Lembra daquele povo ali? Lembra de Lilico? Lembra de Orlando? Esse pessoal tudo está na memória até hoje, negão. A capoeira ainda era pequena, mas as sementes já estavam plantadas nas praças, nos bairros, nas escolas e principalmente na vida de quem encontrou nela um caminho. Com o passar dos anos, a capoeira deixou de ser uma atividade praticada por poucos. Ela começou a ocupar espaços públicos, formar crianças e jovens, promover encontros, criar eventos, fortalecer comunidades e movimentar a vida cultural da cidade. A capoeira ela vem crescendo ao longo desse tempo. Porém, eu ainda acho que é muito pouco para o que ela é na vida do ser humano. A capoeira, ela tira vários jovens de muitos conflitos pessoais e sociais. Porém, parece que esses conflitos só existem para as pessoas do subúrbio. Não existe para as pessoas de dentro da cidade ou da classe média para a classe alta. A capoeira de Serrinha hoje está muito valorizada, entendeu? Está uma união espetacular e só tem a crescer, né? Surgiu vários outros grupos, várias nomenclaturas, mas é sempre com aquela energia boa e sempre com aquela pegada, né, que a capoeira sempre nos pede. O pessoal passou a reconhecer mais a importância da capoeira, inclusive surgiu novos programas aí, né, como do governo estadual, o municipal começou a apoiar de uma certa forma diferente. Por mais que Serrinha já tenha uma identidade forte, a capoeira foi aquela mola propulsora. A capoeira foi aquele destaque que deu maior visibilidade à nossa cidade, a nível de cultura. A nossa identidade cultural perpassa pela capoeira. Mudou muitas coisas, né? Tirando os jovens da droga, trazendo os jovens mais para dentro da sociedade e trazendo os jovens mais para dentro dos espaços onde eles não tinham importância nenhuma, e hoje a gente consegue trazer os jovens hoje para dentro da sociedade da capoeira. Nossa, muita coisa, porque o índice de violência, de drogas, ainda é. Só que a capoeira ela tem um poder enorme. Através da capoeira, do meu ponto de vista, a cidade começou a ter muito mais visibilidade, principalmente através das parcerias que foram criadas e pelos destaques, né, dos atletas daqui da cidade. Hoje é possível encontrar a capoeira em diversos pontos da cidade, em bairros centrais e periféricos, em escolas, em associações, em espaços comunitários, na sede e na zona rural. Uma rede cultural construída ao longo de décadas. Mas nenhuma transformação
acontece sem resistência. Cada conquista teve um preço, cada espaço ocupado exigiu luta e muitos desafios precisam ser enfrentados para que a capoeira permanecesse viva. Muita coisa, muita coisa. A gente enfrentou muita coisa que talvez a gente não possa nem comentar. Espaço, a gente sofreu muito com espaço. A gente chegava nos espaços para treinar, não vou falar qual o espaço, mas a gente chegava num espaço, determinado espaço para treinar, e a gente sofria um certo preconceito com a capoeira. A capoeira, né, sempre teve essa dificuldade de espaço, de patrocínio, certo? Hoje, dentro da cidade de Serrinha, acredito eu que só tem 2 academias que os mestres são os próprios donos. Eu me lembro muito de algumas coisas que aconteceram no CSU e outras que aconteceram no ginásio de esporte, para a gente chegar a fazer algum tipo de evento lá, realizar algum evento e ter alguém perseguindo. Isso aí ficou marcado, não sei se Dinho lembra de alguma situação. Lembro dos eventos no Clube do A7 naquela época também, não sei se você já era grande naquela época, mas essas áreas aí, naquela época, sempre teve esse tipo de perseguição. Gente que vem desses movimentos populares, a batalha é um pouco maior, a batalha é um pouco mais árdua. Não tinha espaço, né, para fazer a capoeira, que era muito discriminado. Eu creio que a oportunidade, né? Falta de oportunidade é muito. Até hoje a gente vê que nem toda a gente tem oportunidade, né? Enquanto tem 10 pessoas, 2 ou 3 abraçam, mas sempre ainda tem aquela crítica, não sei se é porque a capoeira é símbolo de resistência, né? No princípio, eu acho que a maior das dificuldades era apoio do poder público. Eu percebo que a gente tem um reconhecimento. Não sendo vista como um propósito social, como um propósito de inclusão e com crescimento. Por mais que a gente bata nessa tecla, por mais que a gente apresente projetos, vá às ruas, vá às escolas, parece que ela só é lembrada exatamente no mês de novembro, né, por causa da consciência negra. E isso dificulta muito quem realmente acredita na capoeira, porque quem acredita na capoeira, ela pensa não só como ideal, mas contrapartindo que os jovens, as crianças e hoje em dia até os adultos e as pessoas idosas, né, acima de 60 anos, ela tem a aprender com a capoeira e agregar na sua vida. Da gente adentrar os espaços que até então não eram disponibilizados para a capoeira. E entrar nesses espaços, adentrar nesses espaços, esse processo de ocupação requer a gente também se adaptar a algumas questões que talvez hoje ainda sejam barreiras. Às vezes era muito humilhante, porque quando a gente praticava era muita discriminação. Eu tiro como meu professor, né? Quando eu saía do mato com nós, alunos, ele ouvia muita palavra. Essa capoeira no mato. Eu vou ter que falar, né? É ajuda dos poderes públicos. Essa ajuda, para mim, ainda está sendo. Ainda está sendo até mesmo porque agora já recente, teve aí umas jornadas que os colégios empregou um bocado de pessoas para dar aula nos colégios, né? Um bocado de pessoas. E pegou um menino que eu vi pequeno e botou, espalhou pelos colégios, e eu, o mestre Lins, chupando o dedo até hoje. Mas o dedo tá docinho. Apesar das dificuldades, a roda continuou girando. A capoeira deixava de ser apenas uma prática esportiva e cultural, tornava-se parte da identidade de Serrinha. Toda herança cultural depende de algo muito simples, alguém disposto a transmiti-la. A história da capoeira em Serrinha não pertence apenas aos que começaram, a ela pertence também aos que continuarão esta caminhada. Vamos persistir, vamos levar a capoeira e mostrar que realmente a capoeira é para todos. Que continue com a mesma energia, o mesmo entusiasmo, força de vontade, com sabedoria e que não deixe a peteca cair.
esse registro já é uma esperança, né? Porque os registros, eles vão perpassar gerações. Então, aqui está um mecanismo de base, aqui nós estamos registrando um momento que vai servir de embasamento para futuras gerações ter um pouco de noção do que foi esse momento. E para que a gente chegue lá na frente com as pessoas tendo uma percepção real do que vem a ser a capoeira no nosso município, que a gente se comece hoje. Primeiramente o legado, né? O legado do pessoal mais velho, que deixou muitas histórias e hoje vem construindo mais ainda, e espero que esses jovens de hoje que cheguem na capoeiragem venham trazendo muito legado, conhecimento e muita história na cidade de Serrinha. A cultura. Essa realidade que a gente vive hoje, por exemplo, se me pegou num momento massa, porque a Roda do Morro é um resgate de cultura, e esse ano a gente está trazendo quadrilha, a gente teve cantiga de roda, onde teve o batuque da vila. Hoje o samba de roda está tomando conta da nossa cidade, e isso é o que a gente quer passar para essa galera nova, essa geração de hoje. Eu espero e tenho certeza que na história da cidade a tendência é evoluir cada vez mais ampliando, ganhando espaço e mostrando realmente o que é a capoeira, o valor que tem a capoeira. Os de hoje, né, possa conduzir bem para que mais na frente dê fruto, né? A gente que estamos conduzindo, né, e passando de geração para geração, para que mais na frente esse fruto venha ser sólido, né? Ser bom, mas para isso tem que ser plantado pela gente. A capoeira no presente, ela já tira muitos jovens, né, dessa parte marginal, das drogas, até mesmo dos estudos, porque a gente acaba cobrando dessas crianças que estão dentro da capoeira, que eles tragam também um retorno escolar. E a capoeira, ela ajuda muito na concentração, né, dos estudos, através da musicalidade e dos conteúdos pedagógicos que nós temos dentro da capoeira. Esses jovens, essas crianças levam também para o seu mundo escolar e podem agregar na sua vida futura. Nós conhecemos capoeiristas que saíram de escolas municipais, estão girando o mundo, né? Estão pela Europa, pelos Estados Unidos, ganhando seu dinheiro, fazendo sua história e podendo ajudar sua própria família que deixou no interior. Então, assim, eu acredito nesse legado e eu espero, assim, que muitos capoeiristas, eles voem alto, assim como a gente vê jogador de futebol voando. Olhando bem, tanto na capoeira de Serrinha como no contexto da região do Cisal, onde a gente frequenta, a capoeira melhorou muito. E acredito eu que com o respeito com os mestres mais antigos, com os professores que vêm chegando, isso é muito importante para a nossa capoeira. A história da capoeira em Serrinha é também a história de uma cidade que aprendeu a reconhecer a sua própria força através da cultura. Nas rodas formadas ao longo dos anos, nasceram amizades, lideranças, oportunidades e memórias. Muitos dos espaços culturais ocupados atualmente foram construídos pela dedicação de homens e mulheres que acreditaram na força transformadora da capoeira. Cada toque de berimbau carrega um pedaço dessa trajetória. Uma trajetória que continua viva em cada grupo, em cada núcleo, em cada roda realizada nos bairros e nas comunidades da cidade. Hoje a capoeira para mim é tudo, entendeu? É a minha forma de viver, minha forma de andar, certo? As amizades que eu tenho maiores hoje na minha vida são capoeiristas, são formadas de capoeira. Muitas coisas, muitas coisas. O conhecimento, o respeito, o desenrolo de muitas coisas. Você aprende a se expressar, você aprende a chegar, a sair aonde você anda, você é reconhecido. Tudo isso aí são valores que não se compara com certas coisas não, viu? Porque é algo que é mais vivenciado do que explicado. E se eu pudesse definir algo assim, talvez eu não soubesse em palavras, né? Porque é algo tão vital, algo tão necessário a mim,
que às vezes é maior do que o meu entendimento. Eu só sei de uma coisa, que é algo que me faz bem e eu tento retribuir da forma que eu posso, para que lá na frente outras gerações também possam ter essa sensação e entender a importância que é essa arte tão maravilhosa. Bom, a capoeira hoje, ela me mudou muito. A capoeira para mim ela é marcada conforme hoje eu me tornei um cidadão de bem, o qual eu não tinha muito espaço e hoje eu construí esse espaço e hoje a capoeira para mim ela é tudo na minha vida. O grupo do MD Axé chegou para me mudar mais ainda, marcar minha história, conforme hoje eu me encontro contramestre de capoeira hoje. E para o senhor, o que é que significa capoeira? Para mim, é a minha vida. Capoeira é minha vida, é minha família. Eu me sinto feliz, eu me sinto honrado de fazer capoeira. A capoeira corre no sangue de minha veia, no meu coração. Falar da capoeira chega a me emocionar, porque eu sou capoeira. Isso eu posso falar. E espero que meus alunos também sejam capoeira e valorizem essa arte, porque eu não tenho nada a comparar a ela. Capoeira é tudo para mim. Abaixo de Deus, a capoeira é minha vida. Porque, como eu acabei de falar, se não fosse a capoeira, eu não tinha colocado em prática as coisas que meus pais me ensinou, que o meu sargento me ensinou. Foi devido à capoeira que eu entendi, tive noção do quanto era importante o ensinamento deles. A capoeira, para mim, ela é tudo, né? Ela é tudo. Eu acho que a capoeira que me transformou. Se não fosse a capoeira, meu caminho era outro, né? Meu desvio era outro, né? Então a capoeira, para mim, eu vivo ela, né? Vivo e tento passar os próximos, para as pessoas que estão próximas de mim, o que ela representa, né? Através dela, posso entrar em lugares que antes eu pensaria que eu nunca poderia entrar. Através dela, eu conheço pessoas que causam transformações. Através delas, eu posso causar transformações na vida de pessoas e pular através disso de evolução. E assim, dessa forma, a gente consegue transformar as pessoas que estão ao nosso redor e fazer boas ações. Eu acredito nesse legado e eu espero sim que muitos capoeiristas eles voem alto, assim como a gente vê jogador de futebol voando. Tem que ter amor, tem que ter carinho, tem que ter... A gente chega e rompeu, né? Tem que ter disciplina para levar a arte, persistir mesmo, porque não é fácil. Às vezes a gente para pensar e vou jogar aqueles anos tudo lá fora, se eu estou aqui até hoje, eu tenho que persistir. Enquanto houver alguém disposto a entrar na roda, essa história continuará sendo escrita, porque a capoeira não faz parte apenas da memória de Serrinha. Ela faz parte daquilo que Serrinha é. Serrinha na roda, capoeira, memória e identidade de uma cidade.